Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês vão assistir a aula, sejam todos bem-vindos. Então, dando continuidade à disciplina de tratamento de resíduos em indústria de alimentos, vamos falar um pouco mais sobre o tratamento de resíduos sólidos. Então, quais são os principais processos de tratamento envolvidos aí para tratar resíduos sólidos? A gente vai falar das três grandes classes. Os físicos, por exemplo, encapsulamento, solidificação. Vamos lá. Encapsulamento é o envolvimento dos resíduos por coberturas de materiais inertes, como polietileno, betume ou asfalto, que são considerados invólucros impermeáveis, oferecendo segurança contra a lixiviação desses poluentes, contendo esse material aprisionado dentro deles. Quais são os cuidados que se deve ter ao usar um invólucro impermeável? A mistura do invólucro com o material poluente a ser contido pode gerar calor, pode gerar liberação de materiais tóxicos ou gases inflamáveis e fogo, ou até mesmo explosão. Então, muito cuidado ao manipular esse tipo de material para conter algo reativo. Obtém-se a estabilização pelo acréscimo de aglomerantes e produtos químicos. Então, é muito importante, por exemplo, no caso de lixo hospitalar, ao se derramar um medicamento, ao se derramar um material de análise, utilizar um aglomerante, um produto químico que vai solidificar esse material, facilitando aí a contenção desse material e futura limpeza, e também importante para o descarte. Com isso, reduz a capacidade de solubilização desses contaminantes, mantém a menor toxicidade e agressividade ao ambiente por torná-lo sólido e mais fácil de ser contido. E as técnicas patenteadas que já existem para isso. Existe a solidificação com cimento, no caso dos aterros industriais, onde fazem estruturas tipo piscinas completamente concretadas e mantém o material a ser contido lá dentro e é fechado depois como uma espécie de laje. Solidificação com materiais termoplásticos, algumas vezes até termoformados, para conter esses materiais. E solidificação com polímeros orgânicos, principalmente no caso, aí, como eu já disse, de material hospitalar. Pode também vitrificação e incorporação em materiais cerâmicos, para contenção desse material reativo. Então, passo para vocês agora um vídeo sobre encapsulamento.
Dando continuidade, outras das três grandes classes. Processos químicos. Um exemplo muito importante para a indústria como um todo é a incineração. Então, o processo de incineração é um processo de combustão do material poluente de forma controlada, em instalações próprias. Isso vai reduzir o volume e o peso desses resíduos sólidos em cerca de 60% a até 90%. Os resíduos serão transformados em gases, calor e materiais inertes, como cinzas e escórias de metal. Quais são os inconvenientes do sistema de incineração? 1. A possibilidade futura de poluição do solo por cinzas e escórias, se não forem corretamente contidas e descartadas. 2. A poluição da água do subsolo, caso haja lixiviação desse material. Então, pelas águas de arrefecimento das escórias e também da lavagem de fumos, ou seja, ao se incinerar o material, gera-se bastante fumaça, e essa fumaça deve ser lavada. Ao resfriar essa fumaça e ao filtrar essa fumaça com essa lavagem, essa água torna-se contaminada. E também pelas escorrências de solos contaminados com as cinzas e escórias. A poluição do ar por cinzas voláteis e dioxinas das fumaças mal lavadas. Porque pode conter um elevado teor tóxico, principalmente de dioxinas e cinzas voláteis. Esses compostos são agentes de doenças, por exemplo, pode levar à hiperpigmentação da pele, pode levar a causar danos no fígado, pode levar a causar alterações enzimáticas, alterações no metabolismo dos lipídios, nos sistemas endócrino e imunológico, e podendo chegar até causar efeitos cancerígenos na pessoa que entra em contato com esse material que erroneamente pode ter sido descartado no ar. Então, aqui para a gente ilustrar um esquema do incinerador seguido de um lavador de gás. A gente tem aqui a primeira câmara do forno, onde o material vai ser colocado, vai ser tampado e vai ser arrastado aqui para a segunda câmara. Nessa segunda câmara, a gente tem dois queimadores, um queimador primário e um queimador secundário. Esse material aqui vai ser completamente incinerado, vai ser queimado. Os vapores sobem pelo duto, passam por um resfriador, continuam passando pelo duto e entra na câmara de lavação de gás. Passa nessa câmara uma cortina de água, onde todos os gases são forçados a passar por essa cortina. Então, as cinzas voláteis e as dioxinas tendem a ficar nessa cortina de água. Depois ela vai para a chaminé, já os vapores limpos. Mostro para vocês agora um vídeo sobre a incineração. Olá, eu sou a Amália Tortato e hoje nós vamos falar sobre incineradores de lixo. A prática de queimar lixo é antiga e por ter sido feita durante muitos anos sem nenhum controle ambiental, nós temos hoje uma péssima impressão quando falamos em incinerar o lixo como uma forma de tratamento ambientalmente adequada. Os incineradores atuais têm um processo de queima controlado, com um rigoroso sistema de tratamento dos gases que serão emitidos na atmosfera. Eles passaram de vilões ambientais para uma excelente alternativa ambientalmente adequada no tratamento dos resíduos sólidos, com baixíssima emissão de poluentes e ainda gerando energia elétrica no final do processo. Esse método já é utilizado em diversos países ao redor do mundo e, aliado à reciclagem de materiais, ele reduz em média 85% do volume de lixo que iria parar nos aterros sanitários. Na Suécia, essa redução chega a 99%. Isso porque eles utilizam as cinzas resultantes da queima na construção de estradas. O tratamento dos gases emitidos pode ser feito de muitas maneiras. A maioria dos países utiliza filtros de diversos tipos, e aqui no Brasil, laboratórios de pesquisa têm utilizado microalgas para essa purificação. Essa é uma tecnologia moderna e muito eficiente, pois além de reduzir o volume final de lixo que se destinaria aos aterros sanitários, ainda tem como subproduto a geração de energia elétrica. E você, cidadão, pode se beneficiar disso, pois, ao invés de pagar pela utilização dos aterros sanitários,
o município poderia gerar energia elétrica a partir do lixo e conceder descontos na fatura de luz da população. Uma outra grande classe de processos de tratamento de resíduos sólidos são os processos biológicos, por exemplo, land farming ou biorremediação e a compostagem. Então, land farming ou biorremediação é um processo muito simples e barato que consiste em uma mistura do solo degradado e contaminado com o poluente, ou seja, a substância nociva, com o solo limpo e com nutrientes e alguns micro-organismos adequados. Isso vai promover o crescimento de bactérias e fungos de solo que irão degradar esses contaminantes. Esse método já é muito utilizado nos Estados Unidos, no Brasil e principalmente aí na Holanda. Então, as desvantagens desse método de biorremediação estão na necessidade de processamento mecânico, ou seja, revolvimento constante, para efetuar a mistura com o solo limpo, na adição de nutrientes que serão responsáveis pelo surgimento das bactérias e ou fungos, ou até mesmo a inoculação de bactérias e ou fungos que irão degradar o material poluente. Na grande ocupação de área necessária para espalhar todo esse material e na demora para se ter concretizada a recuperação total desses solos contaminados. O que vai acontecer? Uma degradação microbiana aeróbia do substrato orgânico de um resíduo na camada superior desse solo. Por isso, a necessidade do revolvimento. Ocorre a incorporação de íons metálicos na própria camada, não contaminando o lençol freático, ou seja, esses íons metálicos que poderiam ser lixiviados por um lençol freático são incorporados nessa camada do solo. É interessante porque é um processo barato que não requer barreiras físicas de impermeabilização, ou seja, a camada superficial do solo que vai ser trabalhada, não dando tempo de lixiviação desse material. É misturado o resíduo contaminado com o solo em camadas de 15 a 20 centímetros apenas. É feito revolvimento frequente para proporcionar a aerobiose necessária para o crescimento e desenvolvimento das bactérias e fungos. E pode ser necessária a adição de corretivos e fertilizantes para acelerar esse processo de biorremediação do solo. O tempo necessário para a completa correção é de 1 ano, seguido posteriormente aí da possibilidade de plantio desse solo. Um exemplo clássico que tem de biorremediação no país é o da Petrobras, que utiliza esse sistema para descontaminação de solo onde existe resíduo de refinação de petróleo, contendo grande quantidade de borras oleosas. E a biorremediação vai reduzir esse tipo de contaminação. Então, aqui para a gente ter uma noção, você tem uma fazenda que trata resíduo contaminado, a gente tem aqui várias fileiras de material sendo espalhado, aqui já em processo de secagem, e aqui o material mais úmido que está sendo revolvido aqui pelas máquinas agrícolas. Aqui o material que foi misturado, o solo contaminado com o solo limpo, e que está sendo umidificado, a gente vê as linhas de revolvimento para manter o processo de crescimento bacteriano e fúngico ativo. Então aqui para a gente ilustrar, isso aqui é até uma foto do Petrobras, uma área contaminada com hidrocarbonos, ou seja, que tem borras. A área foi misturada com solo limpo e com corretivos e bactérias para sofrer essa recuperação por biorremediação. E ao longo do tempo a gente já vê que essa área foi quase que completamente recuperada. Seria interessante, inclusive, retirar essas carcaças metálicas de automóveis aqui. Ilustro esse material com um vídeo sobre biorremediação. Olá, vamos falar sobre biorremediação, que é um uso de seres vivos para qualquer processo de descontaminação. Uma das técnicas é o land farming, que trata os resíduos em cima de uma camada de solo. Observe os tratores movimentando e aerando a camada superior do solo, onde foi acumulado a matéria contaminada. Dando sequência, um outro tratamento biológico possível para resíduos sólidos é a compostagem. Então, a compostagem é considerada uma reciclagem dos resíduos orgânicos sólidos.
É uma técnica que permite a transformação de restos orgânicos, como sobras de frutas e legumes e alimentos em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc., em adubo orgânico. É um processo biológico que vai acelerar a decomposição do material orgânico, tendo como produto final o composto orgânico que será utilizado como adubo. A compostagem é uma forma de recuperar os nutrientes desses resíduos orgânicos e levá-los de volta ao ciclo natural, ou seja, enriquecendo o solo para a agricultura ou jardinagem, promovendo aí o crescimento de mais compostos vegetais. Além disso, é uma maneira de reduzir o volume de lixo orgânico produzido pela sociedade. Então, vai destinar corretamente o resíduo que se acumularia nos lixões e aterros, que geraria um mau cheiro e a liberação de gás metano, que é um gás de efeito estufa 23 vezes mais destrutivo que o CO2, que é o gás carbônico. E também evita a liberação do chorume, como eu já disse na aula passada, é o líquido que contamina o solo e as águas a partir da fermentação do resíduo sólido orgânico. Hoje, cerca de 55% do lixo produzido no país é composto por resíduos orgânicos, que sofrem o soterramento nos aterros e lixões, que vocês verão mais à frente, impossibilitando sua biodegradação completa. Apenas 1,5% dos resíduos orgânicos era reciclado no Brasil em 1999. Na Inglaterra, nessa época, esse índice já chegava a 28%, 12% nos Estados Unidos e 68% na Índia. Há várias experiências internacionais de recolhimento de resíduos orgânicos para compostagem, com a distribuição gratuita do adubo orgânico resultante do processo à população local. Então, dessa maneira, fica claro para a sociedade que aquele resíduo tem um valor, pois retorna à indústria fazendo como benefício que os economizam o dinheiro que empregariam na compra de fertilizantes industrializados. A separação dos resíduos orgânicos do material seco e reciclável impede a contaminação de ambos, ou seja, você conseguir separar o material orgânico, resto de comida, resto de fruta, das embalagens que a gente utiliza em casa, favorece tanto a utilização do outro material como reciclável, como a produção do composto orgânico. A gestão desse material deve demandar a coleta seletiva e a compostagem de seus resíduos orgânicos aos colaboradores, evitando o tratamento mais caro dos efluentes sólidos, ou seja, numa indústria é interessante que os profissionais capacitados sejam treinados para separar corretamente esse material, evitando aí o tratamento mais caro desses efluentes sólidos. Mostro para vocês agora um vídeo sobre a compostagem desses resíduos orgânicos sólidos. A compostagem estimula a decomposição da matéria orgânica por organismos aeróbicos. Antigamente, todas as casas das nossas avós tinham uma composteira no fundo do quintal, onde ela colocava os restos de comida. O adubo natural usado no solo é preparado aqui mesmo. Esta máquina tritura todos os elementos que vão fazer parte da compostagem, principalmente restos da lavoura passada. Eu vi que você colocou de tudo aqui dentro, vi até galho de árvore. Sim. Você acaba aproveitando tudo? A gente pode aproveitar todo que é material que acaba sendo descartado depois da produção, né? Por exemplo, aqui a gente tem troncos e galhos de mandioca, bagaço de cana, galhos de árvore, tem também troncos de milho já secos. Então assim, tudo que é material que praticamente já passou pelo sistema de produção, já não presta mais, dá para ser utilizado para transformar em material orgânico. Este material que sai moído da máquina não pode ser jogado diretamente no solo. Antes ele precisa fermentar. Depois que vocês moem nessa máquina, como é que chama essa máquina aqui? É um triturador de galhos, né? Triturador de galhos. Depois que vocês trituram nessa máquina aqui, que colocam aqui desse lado, ela sai aqui, mostra aqui, Moisés, quase um pó, sai tudo triturado. É rico em que essa mistura aqui? Bom, essa mistura, após a trituração, a gente mistura um pouquinho de terra, junto também com outro material orgânico, que é esterco de gado, ou esterco de galinha, e ele se torna rico para que as plantas possam absorver
vários nutrientes, né? A matéria orgânica hoje é essencial para o desenvolvimento das plantas. Então, assim, a gente pega esse material, armazena ele, deixa decompor bem para ser utilizado depois na lavoura. Quanto tempo ele fica aqui para fermentar? Ele fica em torno de 4 a 6 meses. Isso tudo depende do tamanho da partícula que é triturada, né? Ou seja, vocês fazem uma trituração dessa, já estão preparando para a próxima safra, pode dizer assim, na próxima lavoura. Isso, a gente tem que sempre pensar no futuro, né? Então a gente tritura esse material, condicionar ele para depois ser aplicado, como já tem alguma parte na lavoura já sendo adubada agora com esse material. Esse composto funciona como uma capa protetora do solo. Ele vai evitar que os raios solares atinjam diretamente a terra e também colabora para manter a umidade. Além, é claro, de liberar nutrientes que repõem o que a antiga safra retirou. Eu notei que tem muita minhoca aqui, minhoca grande, sinal de que essa mistura aqui está boa? Já está pronto para ser utilizado na lavoura, né? Todo o material já praticamente se decompôs. Existe alguma coisinha ainda para se decompor e... Você sabe isso pelo tempo ou porque você viu que tem bastante minhoca? Porque... pelo tempo e também pela formação do composto, né? Então ele já está praticamente em estado, praticamente todo ele apodrecido, todo ele decomposto, né? Então já pode ser utilizado na lavoura. Então vamos lá, ver como está a terra, se precisa ou não do composto neste momento. Na avaliação de Regis, para estes canteiros onde serão plantados pimentões, o solo já foi enriquecido com o composto. Mas antes de receber as mudas, a terra precisa de uma capa protetora a mais. Por isso, vamos usar agora um adubo natural forte, sem composições. Aqui só tem esterco de gado? Isso, aqui é um esterco de gado, já está bem decomposto, né? Pronto para ser utilizado na lavoura. Não tem terra, não tem nada? Não, é só esterco de gado praticamente, algum outro capim no meio. Mas como é que vocês fazem? Vocês deixam ele fermentando por quanto tempo? Em torno de 3, 4 meses a gente, né, deixa ele amontoado, né? Mexe de vez em quando para que assim se decomponha com mais rapidez, molha quando for necessário, né? Daí para depois a gente mexe com ele, deixa ele bem soltinho para ser usado na lavoura. Mas qual a diferença entre este esterco e aquele composto que acabamos de mostrar? Esse aqui tem uma concentração maior de macronutrientes, que seria nitrogênio, fósforo e potássio, né? Então aquele lá assim não é tão forte assim como esse aqui. O adubo de aves também já é mais rico em nitrogênio, né? Mais usado para cobertura. Tudo aqui é feito manualmente, até a irrigação. Regis aproveita para jogar mais esterco nos canteiros que já têm mudas. Isso se chama adubação suplementar, a última feita antes da colheita. Agora é só esperar. E por ser orgânico, esta espera será um pouco maior. O tempo que ela leva para a planta receber o seu nutriente é um pouco mais demorado que a adubação química. A adubação química é mais instantânea. Então, se você aplicar um adubo químico aqui, em 4, 5 dias, se vier uma chuva rápida, já foi embora o adubo. E esse aqui leva quanto tempo? Esse já leva um período maior. Assim, vai liberando os nutrientes gradativamente. Mas quanto tempo, mais ou menos? Em questão de um mês, 15 dias. Demora mais. Demora mais. O período que a planta tem em absorver esse nutriente é maior. Então, assim, ela vai ter mais tempo nutriente para poder se desenvolver. O adubo químico já é uma coisa mais instantânea. Você aplica, já vê o resultado em poucos dias. Dando continuidade aos processos de tratamento, a gente já falou de encapsulação, solidificação, já falou do processo químico de incineração e dos processos biológicos de Langferme, ou biorremediação, e de compostagem. O outro sistema biológico que a gente tem é a disposição final, ou seja, utilização do aterro sanitário. Então, a disposição final é destinar o resíduo em local que tenha toda a segurança ambiental por longos períodos, colocando esses resíduos industriais em aterros sanitários ou industriais, ou até mesmo a injeção em poços profundos ou em minas abandonadas. É comum na Europa, em minas principalmente de carvão, elas serem utilizadas para armazenamento desses resíduos.
O aterro hoje é a tecnologia mais conhecida e muitas vezes economicamente viável, principalmente para municípios. O aterro industrial é a disposição final baseada em técnicas e critérios operacionais de engenharia para resíduos industriais. O confinamento dos rejeitos será garantido através do controle da emissão de odores, da emissão de fumaça, de gases tóxicos ou de qualquer material particulado. E também da proteção das águas superficiais e subsuperficiais e a geração de líquidos percolados, o chorume, ou lixiviados oriundos da massa de resíduos. Então, etapas para a possibilidade de disposição do material em aterros. Primeiro, identificação e classificação desses resíduos. Se o aterro industrial vai ser de classe 1, de material perigoso, ou de classe 2, de material não inerte. A seleção do local favorável a essa disposição e a escolha do tipo de aterro a ser utilizado. Se vai ser uma vala, se vai ser em formato de rampa ou se é numa área aberta. Essa seleção de local favorável à disposição deve ser cuidadosamente escolhida para não ter acesso à população da região marginal a essa área. Então, aspectos a serem considerados na escolha e avaliação do local para o aterro. Devem ser observados aspectos topográficos, aspectos hídricos do local, a vegetação do entorno, o acesso do entorno, ele deve ser facilitado para os caminhões, mas também impeditivo para a população local não acessar esse local prontamente, porque senão acaba que a população marginal utiliza-se do aterro para tentar retirar algum sustento. O tamanho mínimo desse aterro e a vida útil que ele vai proporcionar em função da quantidade e volume do material que será destinado a ele, a distância de núcleos populacionais para evitar problemas aí futuros de contaminação e acesso dessa população, e aspectos hidrológicos. Então é interessante, principalmente na questão de topografia e aspectos hídricos, se o local está em uma baixada, é interessante que a chuva possível que caia seja desviada desse aterro. Então, a execução do projeto técnico deve ser feita de maneira muito criteriosa. Por quê? É obrigatória a impermeabilização dessa área, a drenagem dos possíveis gases de fermentação que serão gerados, das águas percoladas, principalmente aí do chorume, e também das águas pluviais. Existem normas da ABNT especificando como que deve ser feito cada coisa. Para isso, é necessário que essa construção do aterro seja feita em camadas. Como assim? No fundo do aterro, por exemplo, acompanhe aqui o cursor. Eu faço uma vala e no fundo desse aterro eu coloco uma manta sintética de segurança. Essa manta é emborrachada e ela deve ter entre 0,8 a 1,2 milímetros de espessura. Sobre essa manta, eu coloco uma camada de argila compactada que deve ter em torno de 1,5 metro a 2 metros de espessura. Sobre essa camada de argila, eu coloco uma camada regularizadora de areia de 3 a 5 centímetros. Então, eu vou fazendo camadas nessa minha rampa para proteger o solo abaixo. Sobre essa camada regularizadora de areia, eu coloco uma manta sintética de segurança de 0,8 a 1,2 centímetros, a manta mais grossa, que sobre ela começa a receber material. Então, sobre essa manta, uma camada drenante de areia, que vai possibilitar a lixiviação correta do chorume para um local adequado. Então, essa camada drenante de areia tem de 10 a 15 centímetros. Sobre a camada drenante de areia, eu posso colocar minha camada de resíduos. E quanto de resíduos eu posso colocar? Em toda a profundidade restante, ou seja, sobre toda essa camada de material, a até 3 a 5 centímetros acima do nível do terreno. Então, se eu tenho um terreno aqui em torno de 6 metros, eu vou ocupar mais ou menos aqui 2,20 metros, 2,30 metros com material, e tem aí praticamente 3,5 metros para colocar meu resíduo orgânico sólido. Sobre essa camada de resíduo, eu coloco uma camada de argila compactada superior, que tem 0,8, 80 centímetros, até 1 metro de altura.
Sobre essa camada de argila, coloco uma manta sintética superior de 0,4 a 0,6 centímetros, impedindo então o acesso do trânsito sobre todo esse material à camada de resíduos. Essa manta superior tem 0,4 a 0,6 centímetros. E em cima dessa manta, eu já posso colocar uma camada de solo orgânico de 60 centímetros até 1 metro. E sobre esse solo, eu posso plantar grama, ou seja, uma cobertura vegetal. Então, a execução do projeto técnico, de maneira muito criteriosa, tem que levar em conta a operação correta do aterro, incluindo monitoração das águas do lençol freático e superficiais, do percolado, principalmente o chorume, o plano de fechamento e monitoração por períodos prolongados após esse fechamento. Ou seja, o aterro encheu. Eu tenho que manter esse controle dessa área por pelo menos 30 anos sob constante monitoração. É comum que empresas terceirizadas que processam lixo em aterros particulares isolem essa área, mas passados esses 30 anos, vendam o terreno como se fosse uma área nobre. E eu vou mostrar com um vídeo mais à frente que isso é muito perigoso. Então, as vantagens da utilização do aterro sanitário controlado. Um processo de baixo custo. Pode ser utilizado para recuperação de áreas degradadas, mas pensando com muita atenção o que vai ser feito no futuro com esse terreno. Tem flexibilidade de operação. Pode ser utilizado em momentos, ficar parado por um tempo, voltar a funcionar. Não requer pessoal altamente especializado para o seu manejo. E as principais desvantagens. Uma longa imobilização do terreno, ou seja, o terreno que é destinado para receber resíduo, ou o aterro, ele fica por muito tempo sem poder ser utilizado. Necessidade de grandes áreas. Quanto maior o município ou indústria, maior vai ser a área necessária para descarregamento desse material. Necessidade de material de cobertura. A gente viu que é preciso ter as mantas, a areia, a argila, o solo orgânico e depois ainda a grama. E dependência das condições climáticas. Muitas vezes, se é numa baixada que chove muito, essa região pode se tornar inoperável em função de chuva. Então, aqui para ilustrar um pouco mais, vou ilustrar aqui com fotos a implantação de um aterro sanitário dito modelo, com o aval do IBAMA na cidade de Nova Iguaçu. Então, o que a gente vê? Prefeitura da cidade de Nova Iguaçu implantando a central de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos da cidade de Nova Iguaçu, no Rio. Então, essa é a planta de todo o aterro. Essa região aqui, pessoal, é toda de mata. É um convênio com o Ministério do Meio Ambiente através do IBAMA. Então, a gente vê que tudo isso aqui no entorno é uma mata. E essa região aqui foi toda desmatada e retirada centenas de caminhões, na verdade milhares de caminhões de terra para promover o afundamento dessa vala. Então, pelo tamanho da pessoa que está aqui no segundo nível da vala, a gente vê o tamanho do aterro, aqui tem outra vala. Então, aqui toda a área sendo trabalhada, terraplanada, retirando terra daqui e jogando mais para frente, numa região de mata. As máquinas trabalhando aqui para aumentar o tamanho das valas, a gente vê aqui o tamanho da pessoa, a vala principal e a vala secundária ainda sendo cavada. Então é um aterro gigantesco. Aqui o afundamento da vala ainda sendo construído. E depois de toda essa área ser aberta, ou seja, ser cavada, toda a área teve sua impermeabilização primária aqui com mantas, promovendo aí a ação das camadas. Então aqui mais uma vez abrindo essas valas. Feito toda essa impermeabilização, é colocado o sistema de drenagem, principalmente para quê? Para coleta e destinação adequada para o tanque de chorume. Todo o material que vai ser percolado, que vai ser fermentado de resíduo orgânico, tem que ter o seu encaminhamento correto para o tanque de chorume.
Aqui uma imagem ilustrativa aqui de como que é essa manta de borracha que é colocada no fundo. Parece muito com um tapete de carro. Aqui uma outra manta de cobertura mais permeável que fica na superfície. Então aqui a camada 1 desse aterro sendo impermeabilizado aqui com mantas. A gente vê que são vários rolos como se fossem tapetes e todos eles têm que ser costurados e soldados. Depois que tudo isso foi colocado na superfície, vai receber a camada aqui de argila para manutenção disso aqui no local, sem o risco dele ser cortado por algum material cortante que possa vir junto com os resíduos. Então aqui terminando a parte de baixo aqui, todo esse material, tapete por tapete, ele é costurado e soldado. Vou mostrar mais à frente a máquina que faz isso. Depois que isso tudo é feito, ele é todo coberto com a camada aí de argila. Aqui o local onde vai receber a drenagem dos chorumes, tudo impermeabilizado, vai receber a tubulação, as manilhas, vai receber as pedras para ficar contido no local, não permitindo aí o desvio desse material. Então aqui mais uma vez, está tudo manilhado, tem as caixas de passagem para receber isso e direcionar para o tanque de chorume. Aqui o espalhamento sobre a manta da argila. Então aqui, na etapa anterior, seria a colocação das manilhas e sobre as manilhas, a colocação das pedras para mantê-las no lugar. Ou seja, passou um caminhão aqui em cima, não vai afetar a estrutura de manilhas embaixo. Estou aqui ilustrando como que fica a manilha. Ela fica sobre uma cama de brita fina e sobre ela as pedras grossas, que ainda vai receber lona, vai receber argila, vai receber terra, para depois receber resíduo. Aqui é a máquina de solda e costura de todos os tapetes. Então, todo o tapete emborrachado deve ser costurado e selado. Então, essa é a máquina que faz esse trabalho. De pontos em pontos do aterro, a gente tem drenos de gases. Por quê? O material sobre o aterro sofre fermentação, vai liberar gás CO2 e gás metano. Se isso fica debaixo do solo, forma bolsões de gás. Qualquer fagulha promovida por compressão pode levar a um processo explosivo aqui embaixo. Então isso é muito perigoso. Deve ter, então, o suspiro desse material para fora. E aqui na ponta coloca-se ou colhedores de gás ou queimadores desse gás. Porque o metano é muito prejudicial à camada de ozônio. Ele transformado em CO2 cai mais de 30 vezes seu potencial de poluição. Então aqui até as manilhas de dreno de gases são protegidas lateralmente com pedras e tem uma malha de contenção dessas pedras. Aqui para ilustrar o tanque de chorume todo impermeabilizado e no dia ainda deram sorte porque choveu. Então essa água da chuva ficou realmente contida dentro desse bolsão impermeabilizado aqui com lona. E mais uma vez o aterro sendo completamente coberto com a camada de argila, então toda a lona aqui vai ser coberta com a camada de argila e de terra e outra manta antes de receber o material, ou seja, o resíduo orgânico do município de Nova Iguaçu. Então o material aqui mostrando mais uma vez o sistema de drenagem de chorume, tudo corretamente impermeabilizado. Aqui o material já o aterro já preparado para receber o material. A gente vê a quantidade de carros, o primeiro caminhão de lixo chegando e possivelmente uma quantidade muito grande de políticos da cidade para fazer a inauguração do aterro sanitário. Então os caminhões de lixo chegando, vai despejando esse material e ele vai ser compactado depois por máquinas. Então, vem as máquinas e espalham e compactam esse material. Seria muito necessário, pessoal, seria muito importante se antes de levar esse material para aterro, todo esse material passasse por uma triagem de coleta seletiva, porque aqui dentro pode ter vidro, metais, plásticos, sacolas, papéis, e tudo isso poderia ter um fim mais nobre. Mostro para vocês agora, então, para encerrar um vídeo sobre o aterro sanitário. Um abraço.
é um aterro privado. Atualmente recebe lixo de Barueri, Carapicuíba, Santana de Parnaíba e Araçariguama. E alguma coisa particular também, mas muito pouco. O lixo chega inicialmente na nossa portaria pesado numa balança, aí o caminhão se dirige até aqui à frente do aterro, o próprio caminhão bascula e descarrega o lixo. As nossas máquinas iniciam então espalhamento e compactação. E a gente vai fazendo em camadas de 5 metros. Conforme você vem fazendo essa camada, você já vem cobrindo com terra, para não ficar o lixo exposto para animais, pássaros. Para não ter contaminação do lençol freático, é feita uma camada de argila e por mais segurança é colocada uma manta de polietileno. Para a gente garantir que não está tendo vazamento para o subsolo, tem postos de monitoramento que a gente tira amostras da água do lençol freático constantemente e faz uma análise em laboratório. O lixo, depois que ele fica aqui lançado no aterro, ele começa a se decompor. Ele gera o chorume, que é um líquido que tem que ser tratado em estação de tratamento de esgoto. Ele é drenado naqueles tanques. Nos tanques a gente joga em caminhões levados até uma estação de tratamento em Jundiaí. O lixo gera gás. E o gás metano é super poluente e é um dos principais gases que causam efeito estufa. Então a gente implantou o sistema de coleta do gás, que são essas mangueiras pretas. Cada linha daquela lá embaixo é feita para ser conectada numa estação. São juntados numa linha principal que vem até aqui em cima através de aspiração. O metano é queimado, o gás carbônico e o oxigênio são dispersados. O principal mesmo é o metano, por causa do crédito de carbono, que é onde a gente tem o lucro pelo crédito de carbono. O metano ele é 21 vezes mais poluente do que o gás carbônico, então é um gás muito poluente. Então é super importante que ele seja queimado e não seja lançado na atmosfera.